Vive
que Ele esteja conosco.
Queremos cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos que chegaram para mais uma escola sabatina. Tivemos uma longa semana, né? Uma semana de bênção, uma semana de realizações na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito felizes por estarmos aqui neste santo sábado para a adoração. Nós convidamos a todos que se coloquem em pé. Vamos clamar ao Espírito Santo que faça presente em nossa escola sabatina. Santo Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, porque estamos aqui na tua casa para te adorar nesta escola sabatina. Queremos te clamar, ó Pai, que teu Santo Espírito nos ajude, nos ensine, nos auxilie, para que dos nossos lábios possam sair louvores que te agradam, para que nós possamos a cada dia ser mais semelhante a Cristo Jesus. Queremos ser como Moisés se entregou a ti, porque quando ele achava que ele era forte, ele estava fraco. Mas quando ele estava forte, ele achava fraco. E nós queremos te dizer, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça. Porque todos os nossos objetivos, nossos sonhos se concretizarão em ti, que é o Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nos perdoa, que nos auxilia, que nos ajuda. Queremos te adorar nesta escola sabatina, em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a carta missionária e logo em seguida nós estaremos divididos em classes. As orações serão feitas nas unidades. Informativo Mundial das Missões. Pai furioso. Tânia, uma jovem que vive no Zimbábue, enfrentou a fúria do seu pai quando se batizou na igreja adventista. O pai não admitia uma filha adventista e rasgou o certificado de batismo dela quando descobriu. Tânia, em lágrimas, disse que nunca mais iria à igreja adventista, mesmo com sua mãe tentando ajudar. Tânia havia frequentado a igreja adventista com sua avó, e sua mãe tinha sido membro na infância também. O pai disse que ela poderia frequentar qualquer igreja, menos a adventista. Mas Tânia amava a fé adventista. Por isso, quando o pai viajava a trabalho nos fins de semana, ela fugia para a igreja adventista, com o apoio da sua mãe. Mas quando o pai estava em casa, ele causava empecilhos para a filha não ir na igreja adventista e guardar o sábado de Deus. A situação estava muito ruim, e por isso Tânia orou para que Deus realizasse um milagre. Após 3 meses de oração, Tânia foi falar com seu pai da intenção de frequentar regularmente a igreja adventista. Para sua surpresa e de sua mãe, o pai aceitou o pedido sem protestos, permitindo que ela fosse. Desde então, Tânia frequenta a igreja adventista todos os sábados, e agora ora para que seus pais também a acompanhem. Ela é grata por ter uma Bíblia, ao contrário de muitas crianças no Zimbábue, que não podem comprar uma. Por isso, uma parte da sua oferta neste trimestre irá ajudar a distribuir a Bíblia dos Aventureiros para centenas de crianças no Zimbábue. Sejamos liberais. Eu vou ser liberal. Bom dia, pessoal. E aí, só vocês dois hoje, né? Só combemos. É bom demais. Só mesmo da casa. Uma coisa não deixa de começar a falar uma coisa mesmo. É o que estava indo lá. Eu estava vindo aqui. Quando vai saber o momento,
céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra. Acorda, música, tome no Senhor, o choro tá assim, não vou, todo olho vê. E a morte vencia, ainda não é o fim. Minha fé não vê Cristo morto, mas que ressuscitou. E a canção do poder agora ressoa como alto mar. Justos são Deus caminhos. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra. Acorda, luz que corre no Senhor, o choro tá sem louvor, todo olho vê. O poder de Deus está seu santo trono, veja tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra. Acorda, música, no Senhor, o choro tá sem louvor, todo olho Amém. Pode nos encorajar, do medo para a vitória, né, para a coragem. E nós vimos aí que o que Deus fez na vida de Moisés foi um milagre, como Ele quer fazer na nossa vida também. Vamos levantar para a oração, a produção? Santo Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Iremos agora estudar a lição, iremos recapitular, abrir a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o nosso foco seja aprender do teu reino. Queremos fazer a tua vontade. Nos ensine, ó Deus, a cada dia a ser mais semelhante a Cristo Jesus, como o Senhor ensinou a Moisés, do medo para a coragem. Nós queremos ser fortes e corajosos, como o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos a visita do Luizinho, né, Luizinho? Então, Francisco Teixeira. Lembra do Teixeirinha, né? O Teixeirinha é grande. Apontou o José e botou o Souza. José Souza. Francisco José. Lembra onde é Francisco José? Teixeira de Souza. É um nome bonito, né? Quatro. Podia ser José Souza, então Francisco Teixeira. Tanto faz, né? Dois artistas do né? E o Fábio aqui, né, Fábio? Passou bem a semana, Fábio? Foi ótimo. Ótimo, né? Você pode estar em algumas noites lá, né? Na programação lá da pracinha. A programação lá na praça, né? Termina hoje à noite.
Hoje à noite vai ser entrega dos brindes e tal. Hoje é o último dia. Na praça do CPAP, setor 3, né? Setor 3, lá do lado, do lado da escola. Setor 4. Ali é setor 4? É, setor 3 é onde? Nós estamos aqui, ó, nós estamos no Setor CPA, 2. Nós estamos no CPA 2, CPA 3, setor 2. Setor 2. Agora eu acredito que aqui no CPA 2 que é o CPA setor 3. Não, o setor 3 é pra cá. Pra lá? Onde vocês estão ali, para ali, onde vocês dali para lá é setor 1. Aí, Pedra Força Tática, né? ali é do setor 3. Para lá é setor 3. E lá mais para cima é setor 4. Isso, lá uma fase. Tem bastante setores aqui, né? Então, o CPA 3 é um bairro muito grande, sabe? E tem muitas famílias morando no CPA 3, né? Muitas famílias. Então, eu estava esperando o Sandro chegar, mas parece que até agora nada. O Fernando Henrique não veio, né? A Maria Júlia deve estar viajando e também a Antônia, né? A Antônia está viajando também, né? Se não me engano, né? Foi visitar o filho, né? Esse é o Sandro, você está falando aquele lá que veio lá da guia, né? Veio da guia, né? O Sandro Pega 10 horas, talvez ele chegue atrasado, talvez, né? Vamos ver aqui, a Thaís me veio, uma hora eu quero conversar com a Thaís. Né? Conversar com a Thaís. E o Patrick Williams, não veio mais também, né? Mas, Francisco, qual ano o seu nascimento? Você lembra? Eu? Sou de maio de 68. E se eu fosse bem, era Maria. 15 de maio de 1968. Rapaz, você é do século passado. E nem eu, né? Eu também sou. Você é mais novo que eu, porque eu sou de 63. Né? Eu sou de 63. Eu nasci até o dia que eu nasci. Eu nasci 5 horas da tarde. Eu falei que era mais novo que ele. Vamos na pergunta. O número de alunos presentes, então são nós 3, né? Quantos estudaram diariamente a Bíblia, a lição, viu mensagens bíblicas durante no rádio? Eu escuto mais pela rádio. Entendi, tem que ser. Ele comprar um radinho para você, né? Para você ouvir, né? Na rádio, no tempo, aí você coloca no tempo, né? Rádio online. Na verdade, tinha que comprar um celular para você fica assistir online, a NT Play. Não tem rádio no tempo, só online. Só online, Então tem que ter um celular, né? Tem que batalhar para comprar um celular. Quantos participaram de um pequeno grupo nesta semana? Você foi lá, eu vi. Quantos deram algum estudo bíblico nessa semana? Alguém falou de Jesus para alguma pessoa? Estudo bíblico? A gente vai falar isso agora. Verdade. Vai ter que falar, você tem que ver quem está interessado. Quando realizaram alguma outra atividade missionária, utilizando seu talento, contatos, distribuição de materiais missionários, ações solidárias, etc. Fazer contato, falar com Jesus, Jesus uma pessoa, dar um livro, um folheto, entendeu? Isso é um contato, falar com as pessoas é um contato. Essa semana, distribuição de materiais missionários, qualquer material missionário, uma camisa, uma alimentação, um prato de comida, uma roupa que você der, um material missionário, né? Ações solidárias, qualquer ação, gastou 1 hora, 2 horas fazendo um trabalho, ajudando pessoas, uma ação solidária, tá? Gente, vamos à lição dessa semana. A lição dessa semana é muito interessante, porque fala sobre o encontro de Moisés, com Deus na sarça ardente. Sabe o que é a sarça ardente? É um arbusto. Moisés estava lá cuidando das ovelhas. Moisés, nessa ocasião, já tinha 80 anos. Lembra que há 40 anos atrás, ele teve que fugir do Egito, por quê? Porque Faraó queria matá-lo, porque ele matou um egípcio, né? Então, naquele momento, ele viu um egípcio matando um hebreu.
Aí ele queria o quê? Ele queria salvar o povo hebreu, né? Ele já tinha na cabeça que ele seria o libertador do povo de Israel. E ele já se sentia preparado, um soldado preparado, instruído. Foi instruído na corte egípcia, era uma pessoa culta, né? E forte. Então ele viu um egípcio maltratando um hebreu. O que ele foi? Ele avançou sobre o egípcio, libertou o hebreu e matou o egípcio, pegou aquele egípcio morto e escondeu ele na areia. Aí no outro dia estava passando e ele viu 2 hebreus brigando. 2 hebreus, 2 irmãos dele. Ele falou: por que vocês estão brigando? Vocês são da mesmo povo, né? Vocês também são escravos, são hebreus. Aí um daqueles hebreus que estava brigando falou assim: que você tem que se meter com isso? Você quer me matar também como você matou o egípcio? Aquele egípcio escondeu ele na areia? Moisés se assustou e viu que todo mundo já sabia, né? E ele ficou com medo que a notícia chegasse ao faraó, e realmente chegou ao faraó que Moisés tinha matado o egípcio. Só que chegou com o faraó aumentado, né? Ele matou o egípcio porque ele está pensando em liderar o povo hebreu para lutar contra o rei faraó, e libertar o povo dele e tomar o trono do faraó. Aí o faraó quis matar Moisés, né? Procurou Moisés fugiu, e ele foi para lá onde? Lá na Arábia. Lá na Arábia, ele atravessou o deserto, fugiu lá na Arábia, foi morar lá com Jetro, com Reuel, né? Que é o sacerdote lá. Só que quando ele chegou lá na Arábia, as filhas de Reuel eram pastoras, né? Eles iam alimentar o rebanho delas. Quando chegou, os pastores não permitiam que elas alimentassem o rebanho. Alimentassem como? Desse água no poço com o rebanho. Moisés ficou perto de um poço. E ele viu aquela injustiça. Aí Moisés prontamente foi lá e defendeu as moças, né? E deu comida lá para o rebanho daquelas moças. E alimentou aquele rebanho, né? Cuidou e tal. E aí ele se apresentou. Era um egípcio com roupa de egípcio, né? Careca, talvez, porque os príncipes egípcios tiravam o cabelo, né? Ficava só com uma como é que fala? Uma trança, assim, uma trança, né? Trança de egípcio, trança, né? E aí ela veio num egípcio, ela chegou, aí a filha mais velha, chamada Zípora, chegou e falou para o pai: olha, um egípcio nos libertou, porque os pastores não deixavam a gente alimentar o rebanho, pai. E aí outras moças falaram: pois é, e ela era muito bonita, não sei o quê. Eram 7 filhos, 7 mulheres. E aí, aí o Reuel falou assim: por que vocês não trouxeram ele para cá? Vocês deixaram no poço? Aí eles foram lá, buscaram Moisés, trouxeram Moisés. Moisés se apresentou para Reuel, né? Para Jetro. E Jetro, então, olha, você vai morar comigo aqui, você vai morar comigo. Ele contou tudo para Jetro, o que tinha acontecido, quem ele era, né? E aí Jetro acolheu Moisés. E mais, a filha mais velha, Jetro, ficou apaixonada por Moisés, né? Moisés era forte, bonito, grandão, né? E todo garboso, né? E a moça também era muito bonita. Aí o que aconteceu? Reuel deu Zípora, a filha mais velha, para ser esposa de Moisés. Moisés ficou morando ali, passaram-se os anos, ele teve 2 filhos com a Zípora, né? Um se chamava Gerson e o mais novo se chamava Eliezer, né? Eliezer. Passaram-se, ele ficou ali junto e ele se tornou o quê? Pastor de ovelhas. Então todas as ovelhas que tinha ali, né? O rebanho de Jetro, quem cuidava? Moisés, o genro, né? Garboso, bonitão. Né? Passaram-se 40 anos. Agora ele já não tinha mais 40 anos de idade, ele tinha agora 80 anos. E um dia ele estava apacentando as ovelhas na beira do monte. Que monte era esse? O monte de Deus, o monte Sinai, o monte Horebe, né? E aí ele viu assim uma sarça ardente. O que é? Uma sarça, um arbusto que estava queimando com fogo. Aquele fogo queimando. Mas interessante que aquele fogo não consumia a sarça, não consumia aquela sarça. Não consumia. E ele ficou impressionado. O que é isso? Eu vou me aproximar para ver o que é isso, né? Uma coisa assim. Como é que a combustão aí está funcionando, né? Oxigênio, mais hidrogênio, certo? Que pega fogo e tal. Aí quando ele chegou perto, ele ouviu a voz de Deus. Uma voz como de muitas águas, como se tivesse 3 pessoas falando ao mesmo tempo, né? Olha, está chegando aqui. O Sandro está chegando aqui, junto com o Paulo Melo. Também seja bem-vindo. E aí, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então,
Então, você estava contando aí do encontro de Moisés lá com a sarça, com Deus, né? E ele ouve a voz de muitas águas falando dentro da sarça. O que essa voz diz para ele então? Né? Que é o assunto da lição dessa semana. E o verso para memorizar da lição dessa semana, então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra ampla, boa, terra que mana leite e mel. Então aqui nós vimos aqui o começo do chamado de Deus a Moisés. Quando ele se aproxima da sarça para ver o que era aquilo, impressionado com aquela visão, ele ouve a voz de Deus: Moisés, Moisés. Imagina 3 pessoas falando ao mesmo tempo, uma voz diferente, né? Um som de muitas águas, tenor, baixo e soprano, não é? Primeiro tenor, baixo e barítono. Não estou falando, 3, Deus falando ali. Ali estava o Espírito Santo, né? Ali estava Deus Pai, e ali estava quem? Jesus, né? Eu sou. Aí Jesus falou para Moisés: tire as sandálias dos pés. Jesus estava lá. Jesus falou assim: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Você me mostra. É terra santa. Um brinquedinho que ele fez aí, né? Terra santa. Por que terra santa, gente? Por que a terra era santa? Porque ali estava aqui a presença de quem? A presença do eu sou, a presença de Deus, né? Então Moisés imediatamente tirou as sandálias, né? Colocou do lado, se ajoelhou, ficou com muito medo, né? Com muito medo, porque ele estava ouvindo a voz de quem? A voz de Deus, né? Aí Deus começou a falar com ele. Moisés, ele se apresentou para ele e falou: Moisés, eu quero que você vá aonde? Volte ao Egito, e lá no Egito você liberte, porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o choro e a aflição do meu povo, e agora eu quero que você volte ao Egito para libertar o meu povo, para trazê-lo aqui, né? Aqui no Monte Santo, nesse monte, para adorar-me, certo? Depois eu vou levar esse povo para uma terra maravilhosa, uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel, que é a terra de Israel. Hoje, entendeu? Aquele vale ali era muito fértil, era muito bonito, era muito lindo, não era deserto como é hoje, né? Era muito lindo naquela época, certo? E o que aconteceu, né? Moisés com medo, com muito medo daquilo. Moisés, lembra que há 40 anos atrás ele estava preparado para ir, né? Para libertar o povo. Tanto é que ele bateu lá no soldado egípcio, matou o soldado egípcio, pegou na terra, porque ele queria ser o libertador do povo de Israel, né? Agora, 40 anos depois, que ele agora já está casado, tem 2 filhos, e é já um velho de 80 anos, ele ficou com medo e falou: Senhor, né? Aí começa toda a história da negação de Moisés, né? Mas só que naquela sarça ardente, Deus estava revelando a Moisés quem ele era. Quando Deus falou que ele deveria ir até o Egito e se apresentar para os líderes do povo hebreu, lá, né, para os mais velhos, e falar para eles: eu vim em nome de Deus, né, para libertar vocês. Né, Deus falou assim: ia acontecer isso aí. Mas aí eles iam perguntar: mas Senhor, se eu for lá, o que eu vou falar? Quem é o Senhor? Né? Quem é o Senhor? Porque lá no Egito tem o nome dos deuses dos egípcios, né? A deusa Rapi, né? O deus Ra, vários deuses no panteão egípcio, né? O Sete, vários deles no panteão egípcio. Era um povo monoteísta, né? E agora está se apresentando como Deus. Ele falou: não, eu sou o Deus de... Deus falou para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Mas Senhor, eles vão perguntar o seu nome. A quem eu devo dizer para eles quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Aí Deus falou: eu sou
o que sou. Que é aqui no texto diz que eu sou cara, esse nome é até difícil de pronunciar na nossa língua, né? Iavé, né? Iavé. Eu sou Iavé. Iavé, o Senhor, como. Só que pronunciar é assim, ó. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. O Senhor usou esse mesmo verbo, Ieué, ao dizer Moisés, eu estarei com você. O lugar também é imanente, que habita com o contrito, também significa aquele que habita em alto e santo lugar. E também o Deus imanente que habita com o contrito e abatido do espírito. O nome próprio de Deus, Iaué, ou Iavé, geralmente traduzido na Bíblia como Senhor. Era conhecido desde o início pelos israelitas, mesmo que não entendesse o significado mais profundo, né? Moisés também conhecia o nome de Iavé, ou Iavé, mas, como outras pessoas, não sabia o que ele significa. Por isso perguntou, qual é o seu nome? Aí Deus deu o significado, né? Ele fala que ele apareceu a Abraão, a Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido, né? Sim, Paulo. Na terça-feira, na lição terceira, o nome do Senhor, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Significa que os patriarcas eles não conheceram o nome Yahweh. Deus se apresentou para Abraão, para Isaac e para Jacó, só como eu sou Deus Todo-Poderoso, mas não apresentou o nome. E Deus revelou o nome a Moisés, Yahweh, ou, em outras palavras, Yahweh, né? Eles não conheciam o significado mais profundo desse nome. O nome Yahweh ou Yahvé aponta para o fato de que ele é um Deus pessoal de seu povo, um Deus da aliança, um Deus próximo e íntimo que se envolve nas questões humanas. O título Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai, indica que ele age milagrosamente usando o seu poder infinito. Já o nome Yahweh mostra que ele é um Deus que revela seu poder por meio do seu amor e cuidado. Ele também é chamado de Elohim, traduzido como Deus, indicando o Deus poderoso, forte e transcendente, o Deus de toda a humanidade, o governante do universo e o criador de todas as coisas. Yahweh e Elohim são nomes diferentes que revelam diferentes aspectos de seu relacionamento com os seres humanos, né? Então, conhecer e invocar o nome do Senhor não é um mero ritual místico. Proclamar seu nome significa ensinar a verdade sobre Deus e a salvação que Ele oferece aos que vão a Ele com fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui quando ele se apresenta a Moisés, é a primeira pessoa que ele fala o nome dele. Não lembro. El Shaddai, Yahweh, o nome dele é mesmo, né? É o que cura, né? O que, né? Então, Yahweh é o nome do nosso Deus. Agora eu não sei como é que pronuncia corretamente em hebraico, porque o hebraico é uma língua diferente da nossa, ela não é igual à nossa, tá? Então, às vezes, eles falam de uma maneira, a gente tem que ler e procurar entender em português. Então, por isso, que o nome do meu Deus, o nome do nosso Deus, sempre será um mistério para nós. Entendeu? Por quê? Porque as pronúncias são diferentes, né, Paulo? Né? O Deus de Israel. Agora lá no céu, eu tenho certeza que ele vai falar para cada um de nós e ajudar cada um de nós a pronunciar o nome dele corretamente. É lá no céu que a gente aprende, tá? Inclusive o nome de Jesus, porque aqui a gente gosta muito de Jesus Cristo, né? Jesus. Mas lá eu tenho certeza que é o nome de Deus, é outro nome, né? Então a gente vai aprender a pronunciar o nome corretamente de Jesus, o nome corretamente do nosso Deus Pai e o nome correto do Espírito Santo, né? O Ar, né?
Eles colocaram o nome de Jesus porque mesma coisa o nome de Josué. Agora, o importante é o nome, o significado do nome, né? Jesus significa Salvador, aquele que veio para salvar, né? Qual cidade? Viúva de quê? Viúva de... Viúva de Naúm. Vamos continuar isso, né? Aqui a Bíblia, a tradição falou assim que lá em Êxodo capítulo 3, verso 2, tá? Fala que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Anjo do Senhor também é o que? É o próprio Deus, né? Quem falou com ele no meio da sarça foi o próprio Senhor Jesus. Então é o nome de Jesus, entendeu? Não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. O termo anjo significa mensageiro. Em hebraico, malak. Como que fala anjo em hebraico? Malak. Dependendo do contexto, anjo pode ser um ser angélico, humano ou divino. Em vários casos do Antigo Testamento, o anjo do Senhor é uma pessoa divina, tá? O anjo do Senhor não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor. Jesus é o mensageiro de Deus, é o anjo do Senhor que nos transmite a palavra do Pai, entendeu? Então todo o Novo Testamento, quando fala um anjo, um A maiúsculo, o anjo do Senhor apareceu. Lembra lá no caso, por exemplo, de Gideão, né? Gideão estava malhando o trigo, e aí veio o anjo do Senhor para falar com Gideão. Quem que era aquele anjo do Senhor? Jesus, né? Quando Josué estava lá, já mais depois, antes, né, de Gideão, antes de Gideão, Josué, Moisés já havia subido para o céu, né? E agora tinha morrido e depois ressuscitado e subido para o céu. Josué estava no deserto assim, triste, né? Aí apareceu um anjo vestido de guerreiro. Ele pensou que era um guerreiro inimigo. Ele falou assim: quem é você? Você é deles, dos nossos inimigos, ou é um dos nossos? Aí ele se apresentou: eu sou o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor é Jesus. Jesus estava vestido com uma roupa de guerreiro. Já pensou Jesus vestido com uma armadura, com roupa de guerreiro? Você não faz ideia como isso é forte e poderoso, né? Jesus não é só aquele que morreu na cruz e salvou, ele também é um guerreiro, entendeu? E ele luta por nós. Você luta mais para ouvir falar esse termo, anjo do Senhor, depois que Jesus morreu. Gabriel, pode ver que o anjo do Senhor, tanto aí, maiúsculo, que era o próprio Cristo, o próprio Jesus. Tanto que lá no Monte Moriá, foi a oferenda de Isaac, né? Ele fala assim: o anjo do Senhor apareceu. E pediu que ele oferecesse o filho dele e tal. Ele falou: não, eu vou prover. Tu não negaste a mim. Então, o anjo do Senhor falou. Esse é o próprio Deus. O próprio Deus. Você está negando a ele, negaste a mim. É o próprio Deus. Jesus. Então, quando a gente olha para Jesus, nós estamos olhando para quem? O nosso Deus. É o nosso Deus. O nosso Deus se fez carne e veio e morreu por nós aqui. O nosso Deus também é o nosso guerreiro. Quando você invoca o nome de Jesus, você está invocando o nome de Deus. Entendeu? É Deus que nos guarda. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem, né? Dos céus. De quem? Do guerreiro. Quem é esse guerreiro? Jesus. Tá? É o nosso Cristo, nosso Deus. Ali, como Deus explicou a Moisés, por que queria, na lição de segunda-feira, tá? Por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados? Por quê? Porque Deus estava aqui atento aos sofrimentos do seu povo. Ele falou que ele ouviu o clamor deles e ele estava pronto para agir. Então Deus queria agir para libertar o povo lá de Israel, né? E aí Deus então fala que Moisés deveria ir. E o que Moisés faz? Moisés apresenta várias alegações, né? De que ele não estava preparado. Agora eles falam que não estava preparado, né? Antigamente, 40 anos atrás, ele estava preparado, ele se achava preparado, ele se achava forte, né? Mas na verdade ele não estava forte, ele estava fraco. Tanto é que ele matou um egípcio de maneira precipitada, escondeu o egípcio ainda no deserto para ninguém saber, na areia, para ninguém saber, né?
Mas todo mundo viu, as pessoas viram, né? E aí contaram para o faraó, quer dizer, não era daquela maneira que Deus pensava em libertar o seu povo. Passou 40 anos, aí deu o tempo certo, o tempo exato, ele 40 anos, agora já com 80 anos, já humilde, pastor de ovelhas, meio que ao quebrado, com um filho já grande, né? Um filho ele tinha já circuncidado, mas o filho novo, o mais novo não, o Eliezer não estava circuncidado, o Gerson sim, o mais velho foi circuncidado, né? Mas o mais novo não. E Moisés sabia que o Eliezer também devia ser circuncidado, cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus. Mas aí, quando Deus se apresenta para Moisés ali, ele fala, Senhor, manda outra pessoa para ir no meu lugar. Eu sou duro de boca, duro de boca, eu quero dizer, eu não falo direito, né? Eu não estou preparado. Ele antes falava bonito, né? Era fluente. Por que agora ele fala que ele não sabe falar direito? Ele sabe sim, é que ele está se entregando ali para não ir, né? Também que 80 anos de idade, né? Você com 80 anos de idade, você não tem mais aquela força de cara que tem 30 anos, tem 20, né? Eu 30 anos já está meio assim, né? Então ele falou assim, Senhor, manda outro. Mas aí Deus falou assim, mas quem que... Você falou que está ruim de boca, de falar? Quem que criou a boca dos homens? Quem que criou o ouvido dos homens? Quem criou os olhos dos homens? Quem que fez todas essas coisas? Não sou eu? Né? Então, tá bom, vou fazer isso. Eu vou mandar o seu irmão, Arão, que fala fluentemente. Arão fala fluentemente. Eu sou um falador, Arão. Você fala fluentemente. E ele vai vir e vai te ajudar, e você vai ser como ele, para ele como se fosse Deus, e ele vai ser o seu profeta. Tudo que eu falar para você, você fala para Arão, e Arão fala para outras pessoas, entendeu? E aí você vai apresentar-se para o povo lá, e Arão vai ser tipo o seu profeta, entendeu? Ele vai falar para você, vai tirar toda aquela desculpinha, né? Senhor, manda outro, tá? O que eu vou fazer agora, né? Quando eu falar que eu for mandando para o Senhor, eles vão pedir sinal, né? Um sinal. Que sinal que eu vou me apresentar para eles, Senhor? Eu vou só chegar e eles não vão acreditar em mim. O que você tem na mão? Deus perguntou para ele. O que você tem na mão? Tem um bordão do pastor, né? Aquele cajado do pastor. Joga esse cajado no chão. Ele jogou o cajado no chão e o cajado se transformou numa serpente. Aí Deus falou, pega a serpente pelo rabo. Você pega... Se você pegar a serpente pelo rabo, na hora ela te pica, acabou você, né? Acabou você. Você nunca vai pegar uma serpente pelo rabo. E Deus mandou Moisés pegar a serpente pelo rabo, né? Uma serpente enorme, tamanho do cajado, mas o cajado devia ser enorme, mais de 1 metro de Deus. Ele foi e obedeceu. Ele pegou a serpente pelo rabo e a serpente voltou a ser novamente o cajado na mão dele. Voltou novamente a ser o bordão, né, do profeta. Aí coloca a sua mão debaixo da sua roupa no peito. Aí ele colocou o segundo sinal. Ele colocou a mão debaixo da roupa no peito. Quando ele tirou a mão estava branca, estava leprosa, né? Ele ficou todo assustado na mão. Aí Deus falou assim, coloca a mão de novo de volta. Ele colocou de volta e voltou. A mão estava perfeita novamente, como a mão de uma criança, entendeu? Voltou a ser normal. Então são 2 sinais. Aí ele falou assim, mas Senhor, eu acho que não. Eu vou dar o terceiro sinal para você. Pega pega aquele negócio de colocar água, né? O pastor tem um negócio de água. Pega essa água, joga, tá vendo? É água, joga ela no chão. Ele jogou no chão e a água se transformou em sangue. Terceiro sinal, sangue. Aí ele ficou assustado, olhou para a água já não era mais sangue, era água de novo. Então são esses sinais que você vai apresentar para os líderes de Israel, que eu mandei vocês, né? E se eles vão ouvirem, Moisés, vai perder a paciência. Fala que Deus cirou. Então Deus não é assim, né? Ele se ira também, né? Deus também, se você cutucar ele com vara curta, você vai receber na hora. Lembra que Jesus foi enfrentar os fariseus lá? Jesus irou-se com os fariseus e falou um monte para eles, né? Ele não falou só um montinho, ele falou um monte para os fariseus. Então Deus, ele também se ira, tá? Deus tem o caráter dele, Deus tem a personalidade dele e Deus tem o temperamento dele. Então por isso que fala que com Deus não se brinca. Na hora dele ser animado, animoso, ele é animado, animoso, mas na hora que ele se ira, né? E aí se eu desobedecer ao meu Deus, se eu for desrespeitoso com ele vai dar ataque nele, entendeu? Então por isso que muitas vezes os filhos de Deus sofrem, por quê? Porque são desobedientes. E o pai, quando o filho é desobediente, o que o pai faz? Paulo é pai, né? Ele dá o quê? O corretivo, entendeu? Ele vai lá e dá a disciplina. Então esse é o verdadeiro pai, tá? E Deus também é assim, como pai. Ele dá, né?
Então tem que ser obediente sim, tem que ser respeitoso sim. A gente tem que temer o nome do Senhor, tem que respeitar o nome do Senhor e respeitar a Deus. Com Deus não se brinca, né? Se ele pediu, obedeça. Se ele falou, cumpra-se. Paulo. Ele faz a justiça, ele faz o certo, corrige. A ira de Deus é correção. Tá? Você está desviando do caminho, mas você não está no caminho certo. Errais, mas não pecar. O que quer dizer isso? Né? Deus não quer que você peque. O que é pecar? É o extremo, um absurdo. Pecar é matar, pecar é roubar. O que é pecar? Mentir, cobiçar a mulher dos outros. E nós homens, cobiçar o que nasceu, cobiçar. Dizer falso testemunho. O que quer dizer falso testemunho? Mentir. Isso é pecado. Mentir, não minta. Se você estiver traindo sua mulher, aí você sente sua mulher, por que você vai? Você mente. Já traiu, já adulterou, agora você mente. Um pecado chama outro pecado. Um pecado chama outro pecado. Você pega uma mão aqui, aí vai para outra. Quando você adultera, quando você mente para sua mulher, quando você olha para outra mulher, aí você chega em casa e você quer mentir. Já cometeu 2 pecados. Adulterou e depois mentiu. Cobiçou, primeiro cobiçou, adulterou, depois mentiu. Né? E quem mente, quem adultera, é capaz de matar, é capaz de roubar. Entendeu? Quem mente é capaz de matar. Quem mente é capaz de roubar. Roubar, quem desobedece o pai e a mãe, não honra o pai e a mãe, é capaz de fazer qualquer coisa. Quem xinga o pai, quem xinga a mãe, quem, sabe, é capaz de... Um pecado atrai outro pecado. Um pecado atrai outro pecado. E aí, se você já está assim com o próximo, imagina com Deus, ele já está idolatrando, já idolatra um carro, comprou um carro, fica todo babaca. Então, é adoração ao carro. Compra um celular da Apple, um celular, adorando o celular, idolatria, né? Sábado ele vai guardar? Não vai guardar sábado coisa nenhuma, entendeu? Pelo menos lembrar que Deus é o Criador, entendeu? Então um pecado atrai outro pecado. Uma coisa errada que você faz aqui, você vai fazer outra coisa errada, e assim vai. E aí, de repente, você não está nem mais aí com Deus, nem mais aí com o Espírito Santo, nem mais aí com a igreja, nem mais aí com amor ao próximo, nem, sabe? Você está perdido. Está perdido. Então, por isso, irai-vos, mas não pequeis. O que é irai? Ficar zangado. É normal uma pessoa te insultar, né? Uma pessoa te insultar e você fica irado. Mas não vai lá, não dá um soco na cara dele não, porque aí já é pecado, entendeu? A pessoa provocou, você sai fora, sai pra longe. A pessoa tirou um sarro, gozou da tua cara, sabe? Zoou com você, fez aquela zoeira. Sai de perto, aquilo lá tá na mão do capeta. Você sai de perto, faz como você não escutou, você não viu, entendeu? Não fica batendo boca com quem tá te humilhando, te fazendo passar por situações constrangedoras. Sai fora. Quando Deus se ira por isso. Quando Deus não mandou Moisés, quem falou que iria com ele, eu vou com você, eu vou proteger você, né? O anjo está aqui, né? Os anjos estarão lá, nada vai acontecer com você. Então Moisés agora, no momento quando ele sai dali, e ele resolve realmente, e aí ele encontra com Arão vem, e aí, irmão, Deus já tinha falado para Arão o que está acontecendo. Então Arão veio já sabendo por que ele veio encontrar com Moisés no deserto. Deus até revelou onde Moisés estava para Arão. E ele veio encontrar com ele onde? Na beira ali do monte, no próprio Monte Moriá. Que Monte Moriá? Monte Horebe, Monte Sinai, Monte de Deus. O Arão veio lá. Olha, Deus me revelou tudo, falou tudo e tal. E eu vim aqui para te ajudar. Vamos embora daqui, uma alegria, né? Felicidade de eles se encontrarem, se beijarem e abraçarem o irmão, né? O irmão mais velho e o irmão mais novo. Moisés era mais novo, Arão era mais
mais velho, né? Arão devia ter uns 4, 5 anos mais velho, né, Guilherme? Devia estar com 85 quilos, 2 velhinhos. E aí, só que o que? Moisés foi levar a sua esposa também, o seu filho. E aí, quando ele estava no caminho, né? Deus aparece para Moisés. O que acontece? Deus, olha que coisa meio assim, incoerente. Deus tenta matar Moisés. Por que Deus vai matar Moisés? Gente, que coisa. Não, Moisés ali agora, Deus vai matar Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés não tinha circuncidado o seu filho mais novo, não obedeceu. Ele deixou para lá. Moisés foi negligente. O que é negligente? É quando você sabe que tem que fazer uma coisa certa e não faz. Isso é negligência. Ele foi negligente. E quando a gente é negligente, às vezes a gente paga uma pena alta, dura, né? Então você sabe que é para fazer a coisa certa, rapaz, faça. Nem que vira outros acham que não fica com medo disso, não, vai lá e faz. É a coisa certa a fazer, faça. Se Deus mandou fazer, obedeça. Deus mandou circuncidar seu filho mais velho, seu filho mais novo. Todos os homens, os descendentes de Abraão, deveriam ser circuncidados. Sim. Francisco, sabe o que é circuncisão? É cortar a carne do prepúcio, do pênis embaixo, aquela carninha debaixo do pênis. Tem uma carninha, você faz só um cortinho aqui assim, ó, aí circuncida. Então todo homem, filho de Deus, na época lá de Moisés, todos os descendentes de Abraão deveriam ser circuncidados. O que significa a circuncisão? Significa que aquele povo era um povo especial, povo de Deus. Parte que Deus fez para ele, era a marca de que aquele povo era um povo de Deus, povo escolhido de Deus, entendeu? Era um sinal de dedicação para Deus. Você agora é dedicado. Deus deveria durar até Cristo. Até Jesus. O símbolo da circuncisão é o símbolo da fidelidade a Deus. Agora, Jesus não precisava, porque Jesus deu ordem para os apóstolos, os discípulos não precisavam mais circuncidar, né? Mas quem quiser circuncidar, pode circuncidar, dói pra caramba, mas fica a seu gosto. Fica a seu gosto. Ele fala assim, operação de fimose, né? Fimose, fala, né? A cirurgia da fimose. Você tirou ali aquela parte. Aí o que aconteceu? O anjo apareceu e ia matar Moisés. Aí a Zípora, a mulher de Moisés, ela pegou o menino mais novo, foi lá, a mulher, a mãe, pegou e circuncidou o menino, né? Circuncidou, tirou a carne do prepúcio do menino e jogou em Moisés. Jogou na cara dele, na roupa dele, e falou assim: você é um marido de sangue. Falou a mulher dele. Eu falei: bom, né? A mulher dele é uma mulher braba, né? Você é um marido de sangue, entendeu? Porque ela estava dizendo, porque você sabia que era para fazer isso, e então ela fez isso para salvar o marido dela. Ela foi lá e fez a circuncisão do menino mais novo para salvar o marido dela, porque senão ele ia ser morto. Quem ia matar ele? Deus. Entendeu? Porque foi desobediente. Imagina se Deus fizesse hoje em dia assim também, amanhã, ia matar um monte de gente por ser desobediente, hein? Todos os adúlteros, todos os mentirosos, morrer um monte de gente. Nossa, ia acabar com a. Mas Deus hoje, o que está acontecendo? Deus está, parece que ele está, não, vamos deixar. Vamos ver até onde eles vão, entendeu? Mas chegar uma hora que Deus vai dar um passo com isso aí, né? Vai. É por isso que hoje em dia nós temos que ser solenes, ter uma vida mais santificada, porque nós já sabemos de um monte de coisa, né? Nós já sabemos de tudo isso aí, né? Nós sabemos tudo isso aí, então nós temos que ter uma vida mais santa, gente, mais solene. Hoje a gente não pode ficar brincando de ser crente, não, né? Brincar, e aí na igreja é uma pessoa, lá fora no mundo é outra, né? Se finge de crente. Não, nós temos que ser crentes em todos os lugares. Você tem que dar testemunho para as pessoas que nós somos adventistas, nós somos crentes, nós somos cristãos, em todos os lugares. Se eu já fiz um pacto com Deus, eu estou com Deus, Deus vem na minha vida, então eu tenho que procurar fazer tudo certo. Porque as pessoas vão olhar para nós como nós fôssemos o quê? Uma luz, um exemplo de filho de Deus, de cristão. Entendeu? Então, eu sou cristão. A pessoa ofereceu um corotinho para vocês e fala: não, obrigado, não quero. Não bebo mais. Ofereceu um cigarro, não fumo mais. Eu não fumo, eu mudei, eu entreguei meu coração a Jesus, agora sou uma nova criatura.
né? Se alguém oferecer uma carninha de porco para você, não, obrigado, eu não como mais carne de porco, né? Porque você é uma nova criatura, você já sabe, entendeu? Quando chega o prato lá, você sabe que aquilo é carne de porco, ele tem estudo de carne de porco, você separa, sabe? Fulano tá com carne de porco, né? Pois é, agora ele é crente, ele é filho de Deus. É dessa forma que você está honrando a Deus, é dessa forma que você honra a Deus, entendeu? E as pessoas falam, agora é crente, rapaz. E aí quando eles precisarem, eles vão até você. Porque eles podem até zombar no momento, crentinho, não sei o que, tira sarro. Mas na hora que precisar, tem que momento aí. Ô irmão, será que dá para o seu orar também? Vai chegar uma hora que ele vai chegar e vai pedir oração, né, irmão? Eu saio desse lucro para ter Você sabe. Isso. Mas naquele momento eles estão falando essas coisas, né? Viu, Francisco? Numa hora eles estão falando assim, mas na hora que a coisa apertar por lado deles, eles vão atrás de você. Irmão, você poderia orar por mim? Porque ele vê o seu testemunho, né? Que você é sério, né? Você não grita com os outros, você não briga, você não é arrogante, não. Ele vê o seu comportamento diferente, ele vê que você é calmo, tranquilo, sabe levar a coisa numa boa, quando é provocado você não retruca. Eu já vi que você é diferente. Morar no seu coração, esperando, né? Cara, uma das mulheres que aí na Bíblia que eu admiro demais é a Zípora, a mulher de Moisés, né? Ela foi valente, na hora que tinha que ser valente, ela foi valente. Na hora que foi para pegar o marido de mulher e falar, você tem que cumprir a vontade de Deus, ela falou, você tem que, Deus não chamou você para ir, para libertar o povo de Israel, eu estou com você aqui, eu cuido das crianças, quando você vai lá enfrentar um faraó. Porque ela ia morrer. Ela iria morrer, e ela se projetou na frente, circuncidou o filho dela, pegou e jogou na cara dele e falou assim, você foi negligente, você não pode mais fazer isso, você tem que ser um cara que é reto, você tem que cumprir, né? Você sabe que é certo. Então, quando você sabe que uma coisa é certa e você não faz o certo, você está o quê? Transgredindo a lei de Deus, né? Podemos aprender uma lição importante por esse episódio. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser certo. Olha aqui quem Ellen White fala sobre esse assunto. No caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se fosse destruí-lo imediatamente. Nenhuma explicação havia sido dada. No entanto, Moisés se lembrou de que havia desatendido a uma das ordens de Deus. Negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais novo. Deixara de satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos da aliança de Deus com Israel. E tal negligência, por parte do dirigente escolhido de Israel, diminuiria a força dos preceitos divinos sobre o povo. Zípora, olha essa mulher admirável, Zípora, temendo que seu marido fosse morto, realizou ela mesma o rito, e então um anjo permitiu que Moisés prosseguisse com a jornada. Em sua missão diante do faraó, Moisés seria colocado em posição de grande perigo. Sua vida só poderia ser preservada pela proteção de santos anjos. No entanto, enquanto vivesse negligenciando um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Então, às vezes, a gente já acontece coisa com a gente vê que não tem a proteção dos anjos. Por quê? Porque a gente está fazendo alguma coisa errada longe dos caminhos de Deus. A gente está sem a proteção do nosso anjo, a gente está sem a proteção de Deus, e acontece coisas horríveis, por exemplo, desastre, um monte de coisa feia assim, né? Problema financeiro, não sei o quê. Por quê? Porque a gente não está buscando a Deus e fazer as coisas corretamente, entendeu? E aí, cadê meu anjo? Aí fica reclamando, cadê meu anjo? O anjo não pode fazer nada, porque você não está sendo obediente a Deus, né? Então, muitas das coisas que acontecem com a gente, na vida da gente, é por culpa da gente mesmo, é por nossa própria culpa, né?
Porque a gente merece a proteção de Deus, porque a gente faz coisa errada. E buscar através da oração. De manhã, de tarde, de noite. Buscar. Já vem na cabeça dele. Né? Não tinha um banco. Não deu, tinha. O anjo de Deus está ao nosso redor nos protegendo, né? Mas para a gente garantir essa proteção, nós temos que andar no caminho de Deus. Entendeu? Para a gente ter essa proteção de Deus ao nosso redor, nós temos que andar no caminho de Deus. Né? Então, qual é a condição para a nossa proteção? É a gente estar fiel andando no caminho de Deus. Certo? Então, gente, a lição dessa semana foi isso aqui. Aí Moisés vai chegar lá no Egito, ele e Arão, os dois. Eu fico imaginando dois velhinhos chegando, um de 80, outro de 80 e poucos anos de idade, chegando e chamando os líderes de Israel, falando que vai libertar eles. Olha essa cena, cara. Essa cena devia ser muito hilária, né? Deus abençoe. Como vocês dois? O exército de Faraó. O exército de Faraó é só forte. Então aí, semana que vem, a gente vai ver isso aí, né? Começo difícil, quando eles chegam lá no Egito, e aí eles chamam os anciões de Israel, e aí ele vai enfrentar o Faraó, a primeira vez que ele vai ter encontro com o Faraó, gente, né? Então vamos aguardar a lição da semana que vem, que é a continuação dessa história aí, né? Vamos ser fiéis a Deus, porque Deus tem muita coisa. Você vai fazer 70 anos ano que vem? Rapaz, então eu vou dar um banho d'água cedo, fazendo um batismo assim, um banho de água gelada com gelo. Deus abençoe você, né? Ter bastante saúde, você viver mais 70. Tá longe, tem você com 10 anos. Mas é assim mesmo, né? Eu fiz 62 esse ano, então eu estou me sentindo assim um garotinho de 20 anos. Um garotinho, 20 anos. Você tem 54? Ele vai fazer 54. É, né? E você, Fábio, tá mandando? Você está com quantos anos? Idade. Hã? Não, é que. Quantos anos? 38. É, rapaz, tá vizinho, né, cara? Garoto. Tem que pedir bênção para todos nós, viu? Tem que bênção. Esse ano, graças a Deus, fiz 62. Por enquanto eu tô suspeito. É, né? Então Deus é nosso Pai, gente. Deus não importa a nossa idade, né? Deus ele sempre está conosco. Desde que sejamos fiéis, firmes, cumpramos aí a vontade de Deus na nossa vida, Ele está conosco, né? E a gente pode recorrer a Ele como Moisés recorria, né? Então, semana que vem a gente vai ver toda a história de como ele enfrenta o Faraó. Imagina o Faraó com toda aquela, né? Aquele aparato de homens fortes ali, um Faraó bravo, né? Bravo porque ele queria tirar os seus escravos, os caras que serviam ali no Egito, né, que construíam cidades para tirar todos esses milhares de pessoas que trabalhavam, né, fazendo tijolos e construindo cidades. A cidade de Ramsés e a cidade de Pitom, né, são cidades que Israel construíram na terminou a lição. Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração final? Pedir para Fábio, pedir para o Fábio fazer uma oração aqui. Pode lá. Amém. Amém. Bom receber para vocês, tá? Quero chegar. Obrigado. Amém. Amém. Não chegar,
A lição dessa semana nos ensina que Deus tem um chamado missionário para cada um de nós. É hora de nos levantarmos e cumprirmos o sonho de Deus para a nossa igreja. Quantos querem exercer ao chamado de Deus e colocar-se à disposição para lutar pela libertação do que estão escravizados do pecado? Agora eu convido a igreja para ficar em pé, a gente faz uma oração de encerramento. Vamos formar vocês prontos para falar com Deus. Obrigado, Pai, porque temos o privilégio de estarmos aqui durante o dia para louvar e agradecer o teu santo nome. A tua palavra nos ensinou, Pai, que mesmo diante das aflições, nossas lutas, o Senhor é um Deus que nos ouve, um Deus que vê a nossa luta e é um Deus que age em nosso favor. Apesar que somos frágeis, seres humanos fracos, mesmo diante de nossas fraquezas, Senhor Deus que sempre está do nosso lado, nos cuidando. Perdoe, porque somos pecadores. Nós pedimos pelo poder do Espírito Santo que cada dia Ele venha nos fortalecer, para que assim podemos andarmos conforme a boa vontade e tua querer na nossa vida. Abençoe cada família aqui representada, abençoe a mensagem dessa manhã também para a tua igreja.